Oi, gente. Olha eu aqui de novo e dessa vez para falar sobre livros. Vamos mostrar cultura pra esse povo? No vídeo que eu fiz mostrando as minhas melhores e piores leituras de 2024, eu perguntei se vocês queriam que eu trouxesse aqui pro YouTube as resenhas dos livros, né, que eu faço lá no Instagram. Se seria interessante trazer aqui pro YouTube também. E a maioria disse que seria uma ideia boa, então acreditei em vocês e agora tô aqui para fazer uma resenha de um dos livros que eu li agora em janeiro. Inclusive, falando no Instagram, não esqueçam de me seguir lá também. É o @joão_sarte. Dito isso, hoje a gente vai falar sobre o livro A Doçura da Água, que é um romance de estreia do escritor Nathan Harris, que, assim, chegou chegando, foi super elogiado, ganhou vários prêmios e foi parar até no Clube do Livro da Oprah em 2021. Uau! Mas será que o livro entrega tudo o que promete mesmo? Fica comigo até o final para descobrir. Solta a vinheta. Bom, tá aqui o livro, olha aqui que lindo, A Doçura da Água, best-seller do New York Times. Eu comprei esse livro na Bienal do Livro do ano passado. Eu nunca tinha ouvido falar, mas ali, né, procurando ali as promoções, eu fiquei bem interessado na sinopse desse, então resolvi dar uma chance e agora eu vou trazer a resenha para vocês. Bom, mas primeiro de tudo, vamos situar a história, né? Senta que lá vem a história. A trama se passa no sul dos Estados Unidos, logo após o fim da Guerra Civil e a libertação, né, dos escravizados. E os protagonistas são Prentice e Landry, que são dois irmãos recém-libertos da escravidão, e o George Walker, que é um fazendeiro assim, super gente boa, já de uma certa idade, que acolhe os irmãos e oferece um trabalho em suas terras. Enquanto eles tentam construir uma nova vida, o racismo e as tensões da época, infelizmente, ameaçam os seus destinos. Além deles, nós temos o Caleb, que é o filho do Walker, que é gay, né? Ele, assim, não assumido, obviamente, nós estamos falando do século XIX, que carrega consigo os próprios conflitos internos, além da Isabelle, que é a esposa do Walker, que não aparece tanto, mas que ganha ali bastante destaque no final. Eu não vou contar muito aqui para não dar spoiler. O que mais me prendeu nessa leitura foi a escrita do Nathan Harris. Sério, ele tem uma maneira assim poética de narrar os acontecimentos e os personagens são bem construídos e complexos. Cada página é carregada assim de um lirismo muito próprio que faz a gente sentir toda a tensão daquele período. Além disso, o livro traz reflexões muito importantes sobre liberdade, preconceito, reconstrução, sobrevivência naqueles tempos difíceis. É bem legal. Ele é um romance histórico, claro, mas tem um toque muito humano, assim, que se conecta com qualquer época. A forma como o autor constrói os dilemas dos personagens faz com que o leitor se coloque no lugar deles. As dificuldades que enfrentam, os desafios para conquistar respeito e dignidade, tudo isso está presente na história e nos faz refletir sobre como esses temas ainda são relevantes mesmo hoje em dia. Mas, como nem tudo são flores, né? Apesar da história ser muito envolvente, os personagens serem realmente bem construídos, eu senti que algumas histórias ali tinham muito potencial e não foram tão bem aproveitadas. Um exemplo claro disso é um breve romance ali entre o Caleb, que é o filho do Walker, e o August, que é um amigo que esteve com ele na guerra. É, amigo bem entre aspas, tá? Essa relação tinha um peso dramático muito forte no início, e poderia ter sido muito melhor explorada. Porque afinal, né, a gente está falando de um romance LGBT ali no século XIX, então seria muito interessante ver como seria a dinâmica dessa relação ali naquele ambiente, né, como eles iam esconder aquilo, como eles iam viver aquele amor. Então assim, era um arco muito promissor que acabou sendo tratado de forma muito apressada, muito superficial. O autor consegue até construir um certo vínculo intenso entre os dois, mas parece ter medo de se aprofundar na história, deixando várias lacunas, enfim, não se aprofundando nada. Tanto que, assim, depois do que acontece a seguir, né, que acaba a relação deles, que é uma parte muito triste do livro, que eu não vou contar, teria ficado melhor entendido, assim, para os leitores se tivesse aprofundado mais na relação deles. Outra coisa que poderia ter sido melhor desenvolvida foi a relação dos irmãos, né, Prentice e Landry. Eles são personagens riquíssimos, com uma trajetória comovente, cheia de desafios, mas em alguns momentos eu senti que o foco excessivo no George Walker, né, o fazendeiro, acabou ofuscando a profundidade da relação entre os dois. Então, ter mais cenas e diálogos entre eles teria enriquecido ainda mais a história e potencializado o impacto emocional do livro.
A gente até tem, assim, uma noção da cumplicidade entre os irmãos, fala um pouco do passado deles ali, mas é uma coisa muito superficial também, faltou mais, assim, abordar os sentimentos deles. Aliás, essa é uma crítica que eu tenho à obra. Há um certo, assim, desequilíbrio no desenvolvimento dos personagens. O autor dedica bastante tempo ao Walker e à sua visão do mundo, o que é interessante, é um personagem muito legal, muito rico, mas em alguns momentos rouba o espaço de outras tramas que poderiam ser igualmente cativantes. A relação do Walker com os irmãos poderia ter sido retratada de uma forma mais equilibrada, de forma assim a permitir que o leitor conhecesse melhor os irmãos e sua luta, e não focar tanto no Walker. Mas enfim, por esses pontos, a minha nota para A Doçura da Água é 4 estrelas. É um livro belíssimo, com uma ambientação incrível, uma escrita cativante, mas só não leva 5 porque realmente, como eu disse, eu senti que alguns personagens poderiam ter sido melhor explorados. Mas sem dúvida, assim, recomendo para quem curte histórias profundas, emocionantes, se você gosta de romances históricos, que trazem um olhar humano e sensível, mesmo sobre períodos difíceis, essa leitura com certeza vai te prender. A escrita do Nathan Harris é envolvente, tem um ritmo gostoso de acompanhar, mesmo quando aborda esses temas pesados. Só tenha em mente, né, que algumas histórias vão ficar em segundo plano e podem deixar assim um gostinho de quero mais. Mas me contem, vocês já leram esse livro? Se não, vocês ficaram curiosos depois dessa resenha? Deixem tudo aí nos comentários, tá? Que eu quero ler, quero saber a opinião de vocês para ir respondendo todo mundo. Inclusive, comentem se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui, tá? Que eu geralmente fazia lá no Instagram e agora, como eu disse no começo, tô querendo trazer para cá todas as minhas leituras do ano. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e mandar pros amigos, claro, me fortaleçam aí, por favor. Grande beijo, até mais, tchau.